invasor tentou roubar a casa do meu irmão. Vários anos atrás, meu irmão, Dan, mudou-se da Califórnia para o estado de Washington e construiu uma casa de 3 quartos em um dos 2 lotes de terreno que comprou quando tinha 18 anos. Ele morava em uma boa comunidade com um pequeno lago e tinha um HOA. Durante a crise econômica de 2008, ele teve problemas financeiros, então nós o ajudamos. Para retribuir a ajuda, em março de 2016 ele veio para a Califórnia por um longo período para trabalhar em nossa casa, que foi negligenciada por ajudá-lo. Ele era muito hábil em reformar casas e fazia um trabalho fantástico. Em novembro, o amigo de meu irmão, Jake, ligou para ele e perguntou se um amigo dele, Tuna, poderia ficar em um dos quartos por $400 por mês. Dan havia trabalhado por muitos anos com Jake na construção em um simulador de construção, então ele confiou no julgamento de Jake, precisava do dinheiro e achou que seria bom ter alguém de confiança lá para cuidar de sua casa. Dan dirigiu de volta para Washington, limpou um quarto, trancou a porta de seu quarto, trancou a porta e guardou algumas de suas coisas em uma área de armazenamento fora do caminho na garagem. Tuna parecia legal e deu a Dan $400 no primeiro mês. Nunca houve um contrato de aluguel por escrito. Foi apenas verbal e deveria ser temporário, porque Dan voltaria em 6 meses. Tuna nunca mais enviou outro pagamento. Nós sempre ligávamos e perguntávamos para ela, e ela sempre dizia que tinha sido enviado, mas nunca chegava nada. Então, o que estava acontecendo na casa dele? Descobrimos que algo errado estava acontecendo depois que o vizinho de Dan ligou e depois de questionar Jake. A vizinha reclamou que a casa tinha virado uma drogaria, cheia de gente e carros indo e vindo a noite toda. No início de junho de 2017, Dan voltou para Washington e entregou a Tuna um aviso de despejo de 3 dias. Ela saiu, afirmando que tinha outro lugar para morar e pegaria suas coisas mais tarde. Ele estava permitindo que ela recuperasse suas coisas mais tarde. Ele só a queria fora. Ele começou a trabalhar em reparos e limpeza da casa. Enviei a Dan um pacote de cuidados com algumas roupas, uma sacola de compras com o tema da Califórnia e vales presente para gasolina e comida. 5 dias depois, Tuna apareceu com 2 homens, que deram um soco no rosto de Dan. Eles queriam retomar a casa à força. Dan foi até o vizinho e chamou a polícia. A polícia veio e, em vez de prender os homens e Tuna, eles levaram Dan para a prisão por falta de uma data no Tribunal de Pensão Alimentícia, que então colocou um mandado contra ele. Antes de vir para a Califórnia, ele pensou que tudo sobre pagamentos atrasados de pensão alimentícia para seu filho adulto independente e bem-sucedido de 23 anos havia sido resolvido. Não fazia ideia da data do tribunal, pois avisam por correio, e a Tuna nunca lhe tinha reencaminhado o correio, o que foi uma das coisas que prometeu fazer. O esquema de pensão alimentícia de Dan é outra questão que terei de apresentar mais tarde. Assim, a polícia entregou essencialmente a casa a Tuna. Ela e seus comparsas entraram, trocaram as fechaduras e colocaram uma longa barra de metal na parte interna da porta da garagem para que não pudesse ser aberta por fora. Eles roubaram o pacote que enviei para Dan e gastaram os vales presente. Enquanto isso, minha família e eu estávamos de férias no Havaí e recebi um telefonema de Dan na prisão. Passei um dia inteiro das minhas férias no quarto do hotel tentando descobrir como tirá-lo da prisão. Os títulos de fiança não podiam ser usados para casos de pensão alimentícia. Finalmente, eles o deixaram sair quando paguei uma pensão alimentícia de $350. Ele estava preso há 3 dias e os invasores haviam se entrincheirado. Então, quando ele voltou para sua casa, teve que chamar a polícia para prendê-los por invasão de propriedade. Afinal, a Tuna tinha sido despejada, abandonada e já não tinha autorização para lá estar. Eles eram posseiros por todas as contas, mas o Estado cede para as pessoas que apenas afirmam que estão alugando, exigindo, portanto, que um senhorio passe pelo sistema judicial para remover os chamados inquilinos, que na verdade são posseiros. A polícia veio e o ferrou mais uma vez. Tuna alegou que estava alugando a casa inteira,
e a polícia acreditou nela em vez de em Dan. Ela disse ao policial que iria embora em 10 dias e o policial disse a Dan que ele poderia ter sua casa de volta em 10 dias porque Tuna disse que já iria embora. Você está brincando comigo? Dan foi instruído a deixar o local ou ser preso. Era a casa dele. Ela estava invadindo. Ele entrou em sua minivan e foi embora, sem ter para onde ficar a não ser em sua van. Claro, Tuna não saiu depois de 10 dias. Dan voltou depois de 10 dias e chamou a polícia novamente. Mais uma vez, a polícia disse-lhe para sair ou seria preso. Não sabíamos o que fazer a seguir. Um dos membros do conselho do HOA, que tinha alguma experiência em administrar propriedades imobiliárias, tentou nos ajudar. Ela disse que ele precisava de um aviso de despejo de 20 dias, então Tuna estaria fora, e isso sempre funcionou para ela quando ela teve que despejar inquilinos. Ok. Então o aviso de 20 dias foi postado e esperamos. Tuna não saiu. Dan foi até sua casa e começou a limpar o lixo espalhado por todo o quintal, esperando que ela fosse embora. Tuna ligou para a polícia, afirmando que era locatária e que ele a estava perturbando. Mais uma vez, Dan foi convidado a sair ou seria preso. Desta vez, Dan colocou o telefone no viva voz e ouvi toda a interação entre ele e a polícia. Sim, ele tinha que sair ou seria preso. Dan não conseguia nem tirar suas ferramentas de construção da garagem e não conseguia trabalhar sem suas ferramentas, e sendo um sem-teto, como você trabalha? O que iria acontecer com todas as suas posses, suas coisas sentimentais? Seu quarto havia sido arrombado muito antes, suas coisas haviam sido removidas e as pessoas haviam usado o quarto. Era perto do fim do verão. Estávamos pagando a hipoteca dele e estava ficando muito difícil para todos. Então algo legal aconteceu. Um bom amigo, Adam, pediu-lhe que ficasse em sua casa, o que Dan fez. Durante esse tempo, Dan trabalhou para Adam com ferramentas emprestadas e também foi a algumas reuniões educacionais de proprietários e inquilinos. As pessoas nas reuniões foram prestativas e instruíram Dan sobre como proceder para levar o assunto ao tribunal. A polícia não iria mais longe sem uma ordem judicial para despejar Tuna fisicamente. Seria difícil arcar com os custos de contratar um advogado, mas acabamos conseguindo um. Dan postou uma audiência judicial na porta de sua casa, já que Tuna nunca atendeu a porta, e é isso que você faz legalmente neste caso. Toda vez que ele postava uma aparição no tribunal, ele tinha que avisá-la legalmente com uma semana de antecedência, o que ele fazia. Ele apareceu no tribunal e Tuna não apareceu. Então ele ganhou por padrão, certo? Errado. O juiz disse que Tuna não recebeu o aviso devido porque o aviso foi postado por Dan em vez de uma pessoa anônima. Dan saiu do tribunal. Os advogados das reuniões de senhorio e inquilino estavam lá e não acreditaram. Infelizmente Adam teve que sair da casa que estava alugando, então Dan teve que voltar a morar em sua van. Era outono no Pacífico NW e estava ficando frio. A polícia começou a assediá-lo se ele dormisse em sua van. Tivemos que alugar quartos de motel para Dan. Certa vez, enquanto estava em um motel, Dan ouviu uma batida na porta no meio da noite. Ele pensou que era o pessoal do motel e abriu a porta. 2 homens invadiram a sala e começaram a esticá-lo para roubá-lo. Eles quebraram seu dedo e causaram uma concussão. Dan correu para sua van, dirigiu até um estacionamento e dormiu. Ele se recusou a voltar para o motel. As coisas estavam começando a piorar de uma maneira muito ruim. Encontrei um advogado de uma organização sem fins lucrativos que trabalhava de graça para ajudar. Na verdade, ele usou o aviso de despejo de 3 dias que Dan dera a Tuna em junho como base para o caso. Eu o encontrei online, o texto era apropriado e foi servido corretamente. O advogado teve que passar por intermináveis aros e aparições no tribunal. A mesma juíza presidia todos os casos que tinham a ver com despejos, e sempre favorecia os inquilinos, inclusive os legítimos. Isso levou uma eternidade, tipo mais 3 meses, e Dan ficou abatido, sem teto, doente,
deprimido e às vezes desapareceu. Uma vez liguei para todos os hospitais, prisões, abrigos para sem-teto e até banco de alimentos, procurando por ele. Sua van foi apreendida 4 vezes. Ele foi hospitalizado 4 vezes. Ele foi incessantemente caçado e assediado pela polícia. Eu o encontrei 3 vezes porque estava listado como seu contato de emergência em seu seguro estadual quando ele apareceu em hospitais. Enquanto tudo isso acontecia com Dan, meu marido sofreu um grave acidente de moto, e eu tive que cuidar dele, trocando seus curativos, etc. Ok, estou chorando agora. Isso foi tão difícil de suportar, lembrar e difícil de escrever. Eu não podia sair e voar até Washington para ajudar meu irmão, mas estava fazendo de tudo aqui para conseguir a casa dele de volta com o advogado. Arranjei-lhe quartos de motel noutros motéis sempre que podia. Paguei 4 vezes para tirar a carrinha dele do confisco. Enviei a ele telefones celulares e pacotes de cuidados. Uma vez, Dan estava perdido e não tinha sua van ou telefone. Ele acabou em um hospital que me contatou. Ele me disse que havia se sentido muito mal e havia ido ao hospital mais cedo, que o liberou após examiná-lo, mesmo depois de implorar para que o deixassem ficar porque se sentia muito mal. Ele acabou desmaiado na calçada do abrigo do Exército de Salvação, que não o deixou entrar, e outro morador de rua ligou para o 911. Então ele voltou ao hospital com um problema gravíssimo afetando seu coração. Pedi ao hospital que me ligasse na hora da alta, para que eu pudesse providenciar um motel para Dan. Eles não ligaram. Ele foi então encontrado em um parque em clima frio, vestido com um uniforme, uma camiseta, um casaco com capuz e um sapato. Um policial da cidade me ligou e o levou para um motel, onde ele ficou um tempo. Enviei um pacote de cuidados para lá. Dan me contou que certa vez, quando estava sendo assediado pela polícia por cozinhar comida em um parque, ele balbuciou e disse que eles eram comunistas e que era culpa deles que ele era um sem-teto porque eles deram sua casa para um poceiro. Chegou um caminhão dos bombeiros, então ele não foi preso, mas acho que a polícia não gostou muito dele por falar isso. Em outubro, Dan foi preso por dirigir embriagado enquanto dormia em um estacionamento do Walmart. Eu tive que tirá-lo da prisão por causa disso. Toda vez que ele não comparecia às audiências do tribunal, eles postavam mandados de prisão contra ele. Uma vez ele estava na prisão e eles se recusaram a dar-lhe a medicação, então tive que pagar a fiança porque ele se sentia muito mal. Em meados de novembro, a polícia prendeu Dan novamente por não comparecer ao tribunal para o chamado incidente de dirigir embriagado. Ele me implorou para pagar a fiança. Apesar de o fiador ter pago a fiança no final da tarde, eles só o liberaram no meio da noite, novamente sem veículo, celular mudo, sem carregador, sem dinheiro, etc. Fiquei sabendo depois que esse presídio só solta as pessoas à noite, para que elas consigam crédito e sejam pagos pelo Estado o dia todo. Naquela noite ele foi solto, era o aniversário de nossa falecida mãe. Dan foi então encontrado inconsciente em uma vala perto de um paredão em um estacionamento da Starbucks. Ele tinha um fêmur quebrado, quadril quebrado, espinha quebrada, uma contusão na cabeça e aquele dedo ainda estava quebrado. Os médicos avaliaram que ele havia sido atingido na nuca por um objeto contundente. Não sabemos quem o fez. A última coisa de que ele se lembra é de um carro da polícia passando. Ele foi levado para um grande hospital em Seattle, cerca de 50 milhas de onde ele estava. Peguei um voo para Seattle assim que pude e fui visitá-lo. Os médicos me mostraram os raios-x e ele colocou inúmeras hastes e pinos em seu corpo para colocá-lo de volta no lugar. A essa altura, estávamos chegando mais perto de ter sua casa de volta. Passei pela casa com o cunhado de Adam, Paul, batemos na porta e exigi que os invasores entregassem a cadeira de balanço de minha falecida mãe. O amigo estúpido, Jake, estava lá e ele passou pela porta. É uma grande cadeira de herança e eles gravaram na cadeira a palavra Vasted. A ordem judicial finalmente ficou disponível, mas tivemos que agendar o despejo de acordo com quando a polícia tivesse tempo de fazê-lo, o que durou mais 2 semanas, estava programado para o início de dezembro.
Dan esteve no hospital por quase 2 semanas. Quando ele foi solto, arranjei um bom hotel do tipo estadia de longo prazo perto de casa para ele morar até que a polícia despejasse os invasores. Paulo nos ajudou muito. Ele estava com a polícia no despejo, trocou todas as fechaduras e trancou a casa. Ele pegou Dan no hotel e Dan testemunhou o despejo daquela vadia do inferno. Ela era a única que restava na casa. Um aviso foi afixado na porta para avisar a todos que saíssem, mas, como sempre, ela não achava que haveria motivo para sair. Isso a pegou completamente de surpresa. A polícia bateu na porta e exigiu que ela saísse imediatamente. Ela perguntou se podia pegar isso e aquilo, mas não podia. Ela pegou seu cachorrinho, bolsa e saiu sem mais nada. A polícia colocou um aviso na porta depois que Paul guardou tudo. Dan foi levado de volta ao hotel e então eu cheguei. Eu gostaria de ter visto o despejo, mas não consegui pegar um voo cedo o suficiente. Os vizinhos disseram que um monte de gente entrou na casa naquela noite batendo na porta tentando entrar, mas não conseguiu. Quase chamaram a polícia, mas as pessoas foram embora. Nós fomos lá todos os dias por cerca de 1 semana para limpar. Dan estava confinado a uma cadeira de rodas e tomava remédios pesados, então foi difícil. Ele não pôde ajudar muito, mas fez o possível. A casa estava um desastre. Havia literalmente 5 toneladas de lixo nos quintais ao redor da casa. O serviço de coleta de lixo não foi ativado durante esse período, então eles apenas empilharam pela casa. De um lado da casa havia um enorme pilar de lixo feito de cerca de arame. Tinha cerca de 8 pés por 8 pés e pelo menos 12 pés de altura. O jardim da frente era horrível com várias pilhas de lixo com cerca de 4 pés de altura. Ela deixou tudo na cozinha, nos armários e comida podre nas panelas. Os tapetes estavam encharcados de xixi de cachorro. Havia roupas e lixo por toda parte. Havia montes de cacos de vidro embutidos na entrada de cascalho como se ela quisesse que conseguíssemos pneus furados. Sobre a entrada da casa para a garagem havia uma armadilha perigosa, que literalmente poderia ter matado alguém. Era feito de grandes grampos de metal pesado com uma caixa de joias de vidro pendurada no topo dos grampos. Poderia ter caído em cima da cabeça de alguém se não fosse descoberto e alguém o sacudisse um pouco. A água havia sido cortada por meses pelo HOA porque eles controlavam o poço e eram donos do sistema de água. Assim que você não paga as taxas, a água é cortada. Todos os banheiros estavam entupidos. O sistema de esgoto era impossível de desentupir e, posteriormente, DB descobriu que eles haviam jogado sujeira e recipientes de plástico pelos canos. Ele teve que ir embaixo da casa e desmontar os canos para tirar tudo. Pendurada na parede à vista de todos no quarto principal estava a sacola de compras da Califórnia que enviei para Dan no pacote que Tuna havia roubado. Ela o pendurou lá para me provocar. Não sou super religiosa, mas senti o pior tipo de mal ali e tive que orar e despistar os espíritos malignos daquela casa. Fiquei semanas lá limpando e contratei algumas pessoas para limpar o quintal e limpar o jardim da frente. Mais tarde, Dan e Ada lidaram com a coluna de lixo ao lado da casa. Todas as ferramentas de construção que pertenciam a Dan foram roubadas. Ele não conseguia trabalhar muito em uma cadeira de rodas, mas precisava de ferramentas para consertar sua própria casa. Depois de um tempo ele finalmente chegou ao ponto em que podia andar. Agora ele não pode andar por longos períodos, cansa-se facilmente, mas pode fazer as coisas devagar. Ele tem alguns colegas de quarto legais que o levam a lugares e às vezes cuidam dele. Muitas de suas ferramentas foram substituídas. Ele apagou a mensagem da cadeira de balanço da mamãe. Investimos muito dinheiro para ajudá-lo, mas o que mais se deve fazer? Era uma situação de vida ou morte. Essa era a casa que ele havia construído há tantos anos. Esta foi a coisa mais perversa que eu já vi. Ouvimos dizer que o invasor assustador morreu 1 ano depois. Ninguém queria acolhê-la e ela passava de pessoa em pessoa ficando onde quer que fosse. Se ela fosse decente e gentil,
Provavelmente poderia ter sido uma colega de quarto e ter um lugar, mas ela pensou que poderia simplesmente ficar com a casa de alguém. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.